Será que já temos todos os trabalhos aqui? Deixa eu ver. Ah, Alfredo, Lucas e Liliana. Ai, não, ainda não. Depois Simone tá aí, Larissa. Simone e Larissa. Alfredo, tudo bem? Oi, gente, boa tarde, tudo bem e vocês? Tudo bem. André, Denis e Gilberto. Isso, eu estou aqui, representando Ah, todos. tudo bem? Tudo bom? E depois Joelma, Riane, José, Vitória e Carlos. Acho que o Carlos estava aí. Isso. E vocês estão falando da onde, gente? Eu tô de São Paulo mesmo. Hum, Eu Eu também. também. Eu Tô- também de São Paulo. ó, Todo mundo. Não tem Por que ninguém online, né? importado aí, né? E por que online, né? Deveria ser presencial, né? Porque a gente, como é que fala, já se acostumou com isso agora, né? Aí, A gente trabalha. é, Um ponto importante. Exato, exato. Que semana, gente, vocês não têm ideia. ah, Bem corrida. tem corrida, né? Então eu acho que só um que eu tô falando de fora. Eu tô aqui em Minas Gerais. Ah, mas é pertinho também. é pertinho, né? Aqui do É, Pertinho. lado. De que cidade que é? eu moro em Belo Horizonte, mas eu sou da Federal de Ouro Preto. Bacana. É, não sei se vocês conhecem a região lá. Eu já fui nas duas cidades e tenho só boas lembranças. Mariana e Ouro Preto? Principalmente da comida. Nossa, comi como é que é o nome? Uma pamonha que eu nunca vou esquecer mais na vida. Não consegui mais comer pamonha depois, porque todas são ruins. Ah! É, a gente tem fama. Realmente a cozinha mineira é muito boa, né? É, não é só a fama, não. Acho que a gente pode começar. O que que vocês acham? Ok. Combinado. Vem mais alguém, Alfredo, do trabalho? Porque vocês estão como primeiro trabalho. Não, só eu mesmo. A gente pode começar, O- né? Podemos começar. A Liliana é minha orientadora, né? E o Lucas é o aluno do doutorado também, que participou junto comigo. Ah, tá. Bom, então, gente, primeiramente, boa tarde. Eu sou a professora Carol Saraiva, como eu falei, sou da Federal de Ouro Preto. Então, apesar de morar em BH, dou aula lá. É, E nós vamos ter agora uma sessão com 4 trabalhos. E aí, como é que vai funcionar? Nós vamos seguir a ordem que tiver na programação. Aí são 8 minutos para a apresentação do trabalho, 8 minutos para o debate daquele estudo especificamente, e aí depois a gente passa para outro trabalho e assim por diante. Aí no final, bom, como programado, a gente teria 22 minutos para poder fazer uma apresentação, uma discussão geral da sessão. Então, se quanto mais a gente ficar dentro do tempo, mais a gente consegue debater depois os trabalhos juntos, tá? Vocês podem ou apresentar o trabalho, ou, quer dizer, apresentar com PowerPoint, ao vivo, assim, digamos, ou com vídeo. Como é que vocês preferem? Vamos só ver aqui, ó. Quer ver? O primeiro é o do Alfredo, que é o 832, The Impact of Virtual Badges in Gamification on Financial Education Programs, in Empirical Analysis. Você vai usar o vídeo Isso, acho que a ou gente pode não? usar o vídeo sim, e depois a gente conversa, a gente debate. Tá. Eliane, se você puder subir o vídeo, por favor.
Eu vou colocar aqui também, nós não estamos te ouvindo. Não estou conseguindo. Agora conseguiu. Conseguir? Aham. Tá? Eu vou colocar aqui no chat também, Vamos. gente, um link para vocês avaliarem a sessão ao final, tá? Vocês estão me ouvindo? A gente está te ouvindo. A Ah, tá. Porque aqui gente não aparecia nada. agora Desculpa, tá. tá? Não, Vou entrar aqui. tá. Aí o Alfredo vai usar o vídeo. Se você puder projetar aí para a gente, por favor. Tá. Estou vendo aqui o vídeo. Só um minuto. Tá. Boa, tá? Eu estava tentando um tempão entrar pelo. Deixa eu compartilhar. Vocês querem que eu tente compartilhar por aqui também? Eu tenho um vídeo fácil aqui também. Acho que mais fácil. Não sei se a Eliana, para mim aqui, ela não está nem aparecendo na foto. Eliana, então o Alfredo vai projetar o vídeo, tá? Vê se você consegue aí, Alfredo, por favor. Olá, pessoal, bem-vindos. Eu sou Alfredo Colli. Vocês estão vendo a minha tela já? Sim, Aí só confirma para mim se o som está saindo para vocês certinho, tá? tá. Olá, pessoal, bem-vindos. Sim, certinho. Olha, eu vou apresentar para vocês agora o meu artigo oriundo da minha dissertação do mestrado na FEA USP, em parceria com o SOF, o Serviço de Orientação Financeira. O tema desse trabalho é uma análise empírica sobre o uso de gamificação em programas de educação financeira, mais especificamente do uso de medalhas virtuais e o impacto no programa de aprendizagem. Antes da gente entender como funcionou a pesquisa, é preciso contextualizar o SOF, que é uma entidade, um programa de extensão da USP que existe desde 2015 e focado em orientação financeira. Mas mais do que isso, a partir de 2021, a gente começou a oferecer outros serviços, outros produtos para a sociedade. Dentre eles, a Jornada Soft, que é um programa de aprendizagem em educação financeira. É uma trilha de aprendizagem de um mês e os dados desta pesquisa se tornaram base para o nosso estudo. Mais do que um programa de extensão, o software tem se tornado um laboratório de pesquisa. E o nosso objetivo é fazer análises sobre o programa de educação financeira que a gente apresenta, que ele é dividido em 4 grandes módulos. O primeiro módulo é sobre psicologia financeira, o papel da economia comportamental. O segundo módulo é sobre planejamento financeiro, enquanto que o terceiro módulo é sobre investimentos estratégicos e o quarto módulo ele é sobre crédito sustentável e endividamento. Bom, tendo em vista todo o nosso escopo, é importante a gente delimitar a pesquisa e explicar quais as perguntas que a gente quer responder aqui. O grande objetivo dessa dissertação foi avaliar os resultados da gamificação no programa de aprendizagem. Mas, recortando para esse artigo específico, nossa grande tarefa foi avaliar o uso da gamificação ao longo do programa de aprendizagem, com o objetivo de verificar se as medalhas virtuais elas contribuem para a permanência dos alunos durante o curso, como explicado pela primeira hipótese. Da sustentação para esse artigo, a gente se apoiou em 6 construtos para formar a dimensionalidade operacional. São eles a gamificação, o uso das medalhas virtuais, ou seja, as badges, a educação financeira, o construto de alfabetização financeira, que envolve, além do conhecimento financeiro, também os construtos de atitudes financeiras
e comportamento financeiro. Além disso, a gente observou o perfil sociodemográfico da turma em que a gente esteve aplicando o programa de aprendizagem. Com isso, e com base nos autores mais relevantes desses temas, a gente construiu uma fundamentação teórica com base em 2 grandes temas: o uso da estratégia de gamificação no contexto educacional e a educação e a alfabetização financeira na sociedade contemporânea e quais os impactos. Então, a gente sai desde as metodologias ativas na aprendizagem e termina na mensuração e aplicação de questionários de educação financeira ou alfabetização financeira. A coleta de dados para dar sustentação a essa primeira hipótese, a hipótese da onda nesse artigo, ela é com base na coleta de 17 questionários antes, durante e depois da intervenção, ou seja, o programa de aprendizagem, a trilha de aprendizagem online. Com base nessa hipótese, e com o objetivo de testar de forma robusta os modelos, a análise de dados ela foi realizada no software RStudio e, inicialmente, com o objetivo de fazer uma análise descritiva com base em estatísticas univariadas, foi realizada uma análise do perfil sociodemográfico dos participantes. Foram realizados testes de modelos concorrentes para verificar a sensibilidade e a robustez dos resultados, e, por fim, foi aplicada a técnica de regressão linear múltipla e dos mínimos quadrados ordinários. Então, o objetivo foi estruturar uma análise com base em regressão linear que pudesse justificar os resultados encontrados. E a partir dessa análise quantitativa, a gente desenhou a nossa matriz de amarração. Claro que essa é a matriz de amarração para o projeto como um todo, mas para o artigo específico que a gente está validando é a hipótese número 1. Mas dessa forma a gente consegue ver como todas as variáveis dependentes e independentes estão relacionadas. Partindo agora para a análise e discussão dos resultados, o perfil da amostra ele foi composto por mais de 1.000 participantes, mais de 1.000 pessoas inscritas, onde 65% eram mulheres, a grande maioria também eram pessoas brancas, que se declaravam como brancos, em torno de 65%, sendo que a grande maioria também pertencente ao estado de São Paulo, com 85%, e a grande maioria com ensino superior, que alcançou 75%. Pensando então agora na análise dos resultados e na descrição do modelo, o que a gente mensurou foi uma análise de 6 grandes variáveis, de 6 modelos, sendo que o primeiro é a estimativa do efeito do tratamento sobre os tratados. Já no segundo modelo, adicionado as variáveis de controle relacionadas ao nível educacional familiar, ou seja, a escolaridade própria do pai e da mãe. Já no modelo 3 é adicionada as variáveis do contexto educacional, ou seja, o campo de atuação, o contexto profissional. No M4, o ambiente de trabalho, ou seja, se ocupa cargos de liderança, qual que é o tamanho da empresa, como variáveis que podem impactar. As variáveis de perfil sociodemográfico, como o gênero, a raça e a idade, e a cidade onde está localizado. Entrando mais especificamente no modelo de permanência, a gente analisou as edições de 2021 e de 2023. Mas, para efeito do artigo, como a gente teve um maior número de participantes que chegaram até o final, a edição de 2023, que apresentou testes mais confiáveis e com robustez acadêmica e científica. Entrando mais detalhadamente no modelo LOGIT, comparando o modelo 2021 com 2023, a gente vê que o uso das medalhas em 2023 ele apresenta uma relevância estatística que pode ser considerada como um efeito do tratamento e o uso das medalhas com gamificação. Para tornar mais visual, o gráfico apresentado ele mostra que o número de pessoas que começam no grupo tratado e no controle, ele difere no começo até o final, mostrando que as pessoas que recebem medalhas tendem a permanecer mais até o final do curso, ou pelo menos sob as intervenções no uso de medalhas. A partir da análise de dados, a gente verifica que a utilização de medalhas virtuais tende a contribuir para a permanência dos participantes ao longo do curso,
como foi confirmado pelas nossas análises. Como recomendações futuras, a gente destaca a utilização de outras estratégias de gamificação, novas edições com maiores amostras e uma análise além de design, conteúdo e outras dimensões da alfabetização financeira. Desde já, agradeço pelos comentários e sugestões. Todo o apoio de vocês vai fazer a diferença nessa construção. Obrigado. Obrigada, Alfredo. Eu vou começar. A gente não está te ouvindo, Eliana. Não estamos te ouvindo. Eu vou começar fazendo uma pergunta sobre o trabalho e aí depois eu abro a palavra para a turma. Pode ser? Então, primeiramente, meus parabéns pela apresentação, pelo trabalho super interessante. E eu gostaria de pensar, assim, compartilhar com vocês quando eu li o trabalho lá atrás, né, sobre esse projeto. Vocês estão tratando de uma coisa super atual, que está inclusive nas diretrizes curriculares novas, que agora, no final do ano, é o último chamamento para implantação. Os cursos, a partir do ano que vem, já tem que estar seguindo, que é a questão da metodologia ativa. E também um conhecimento básico que ainda se mantém nas diretrizes curriculares, que é o conhecimento econômico, financeiro. Então, um conjunto de competências que a gente precisa desenvolver nos nossos estudantes, né? Mas eu fiquei pensando, para além das diretrizes, do que objetivamente a gente, enquanto docente, trabalha em sala de aula, eu fiquei pensando nos ODS da ONU e na Agenda 2030. E aí, fiquei vislumbrando assim, quais seriam as interlocuções entre esse projeto e o alcance dos ODS, seja em nível assim intelectual, ou seja, que os alunos, as pessoas pudessem tomar conhecimento disso, quando vai falar, por exemplo, a própria educação financeira como uma forma de atuar junto à erradicação da pobreza, de salários justos, ou seja, um entendimento melhor disso. Isso chegou a ser problematizado? Vocês pensaram nisso? O que você acha? Você acha que tem essa interlocução? Como que você pensa? Perfeito, é um ótimo ponto, Carol. Eu acho que faz total sentido, assim, né? Eu acho que, para mim, a minha maior luta, né, como pesquisador é com relação à desigualdade social. Então, para mim, eu sempre estou pensando, né, nesse campo dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Seria muito legal e aí acho que o grande ponto que distancia é como que eu faço parte disso, né? Então, como que eu chego nisso para realmente me colocar? Porque eu sinto já que eu estou dentro desses objetivos, eu estou contribuindo, ainda que de uma maneira informal. E se eu tivesse os canais para acessar isso, com certeza seria ótimo. Eu lembro quando eu trabalhava no Itaú, né? Aí a gente discutia isso com mais frequência. Então, a gente trabalhava na parte de avaliação de resultados, né? Tentar calcular o ROI de treinamentos, e aí isso era contabilizado de alguma forma lá, né? Tipo, para ver o grau de maturidade com relação das empresas com relação ao ODS. A gente, para limitar a pesquisa, a gente não entra nesse detalhe, não faz essa conversa, que eu acho que é super interessante e daria mais espaço ainda. Mas a gente fica ainda no campo mais dessa discussão. Ó. Estamos indo dentro desse construto de alfabetização financeira, que é o conhecimento, as atitudes e os comportamentos financeiros, que tem outros pesquisadores no Brasil pesquisando isso, né? Por exemplo, a Kelmara, a Anne Caroline Potrick. Então, de alguma forma, eu tentar me conversar ainda internamente no Brasil para se consolidar internamente esses pontos, né? Mas seria muito legal a gente expandir para essa linha. Sim, muito interessante. Eu tenho outras curiosidades, mas eu vou passar a palavra, porque senão a gente domina e a palavra não deixa ninguém, né, perguntar. Alguém quer perguntar, fazer uma observação? Eu gostaria, eu até procurei se tinha uma mãozinha aqui, mas não encontrei. Parabéns pelo trabalho, eu acho que é muito relevante. Eu conheço a iniciativa, né, do SOF, então
Acho que no momento que a gente está brasileiro aí, com a explosão das bets e afins, né? Movimentando inclusive a economia, enfim, então acho que é muito importante mesmo iniciativas como essa. E eu fiquei com uma dúvida. Que aí talvez tenha a ver com a pesquisa maior, não sei. Você mostrou dados ali de 2021 e 23, e aí você falou que 23 deu mais significativo. E aí, como 21 tem a questão da pandemia, se nos resultados aí que vocês analisaram, vocês perceberam que isso fez alguma diferença ou não? Então, como é isso, o recorte que você fez é atravessado pela pandemia, me gerou essa questão. Perfeito. Eu acho que é um ótimo ponto e que a resposta para isso acho que é muito assim. A gente não teve amostras suficientemente válidas em 2021 para considerar uma robustez científica, né? Então, por isso que eu acho que é legal, porque ela mostra uma tendência, né, quando a gente faz análise descritiva parecida com 2023, só que eu considero que foi o nosso primeiro passo, assim, né? 2021 foi o MVP ali, para a gente testar, ver o que faria certo, né? Foi bem no final de 2021, e 2023 foi quando a gente rodou de fato para falar, não, vamos coletar dados para pesquisa. Esses dados, inclusive, eles já estão até meio atrasados, porque em 2024, depois que já terminei o mestrado, já respirei, né? Falei, não, agora vamos focar em outros pontos. A gente implementou a jornada soft de 2024. E aí o número de participantes foi muito maior. Assim, a gente chegou a ter 5.000 inscrições e 2.000 pessoas inscritas em grupo do WhatsApp. Então, agora o número foi muito mais relevante. A gente está bem nessa fase de fazer análise. A gente usou outras metodologias ativas, né? A gente usou mais a pontuação e o ranking, e a gente atribuiu a cada participante um personagem, um super-herói. Então, para ver se também esse vínculo, né, com o contexto e o super-herói, se faria alguma diferença. O que a gente achou bacana também é que talvez o pessoal, principalmente de forma qualitativa ainda, eles expressaram bastante valor pelas medalhas, sabe? Tipo, talvez porque também aí tem uma analogia com as Olimpíadas, né? Que as Olimpíadas estavam acontecendo de forma simultânea, então parecia que as medalhas tiveram um impacto ainda maior, mas a gente está estudando isso. Com relação à pandemia, foi bem o momento que a gente virou a chave lá em 2021 para esse novo modelo. Então, a partir de então, eu basicamente só conheço esse modelo, né? Não sei como teve as diferenças antes, até mesmo como evolução do SOF. Em 2015, a gente nasce como uma consultoria em orientações financeiras. Então, quando a gente pensa em orientação financeira, a gente está pensando, né, a pessoa vem até a gente ao SOF, a gente atende eles, entende a dúvida, volta para casa, faz um relatório e manda para eles, né, marca um novo encontro para orientar eles. Isso está tentando modificar qual construto, né? O construto da atitude financeira. Então, ela vem com uma dúvida específica, a gente trabalha em cima dessa dúvida e ela aprende como fazer, né? Desenvolve essa habilidade, né, da atitude financeira. E aí a gente percebeu que, putz, as pessoas às vezes chegam sem saber até fazer a pergunta correta. Então, como que a gente desenvolve, né? E aí, já sabendo do construto de conhecimento financeiro, foi quando a gente pensou na jornada. Falou assim, não, vamos trabalhar então em cima do construto do conhecimento financeiro, e aí vamos organizar uma jornada que daí a pessoa já se prepara, entende melhor e sabe fazer melhor as perguntas. E aí também a gente lançou o programa de acompanhamento financeiro, que é a ideia de fazer o acompanhamento ao longo de 6 meses, para a gente não coletar só dados antes e depois e um pouco mais de longo prazo. Mas isso, para quem vocês conhecem bem, né, fazer pesquisa de 6 meses, né, coletando dados todos os meses, é super complicado, né? Então tem muitas mudanças na equipe do SOF, que é composta por alunos de graduação, então eu tenho que capacitar eles o tempo todo e mostrando para eles, e aí muda a equipe, a gente faz tudo de novo, então eu não consegui ainda passar dessa barreira de longo prazo. Posso só fazer um comentário adicional que esses dias saiu uma reportagem no podcast da Folha de reportagens diárias, né, falando sobre, já faz um tempinho, sobre empreendedorismo, né, nas diversas camadas sociais do Brasil. E uma coisa que eles falaram lá é justamente sobre
questão do individualismo potencializando isso, né? Então, talvez, quando você falou das medalhas, né, eu fiquei pensando, será que não tem o mesmo fenômeno que eles percebem lá, aqui também, né? Porque, queira ou não, a medalha é coroando a sua jornada individual atrás de qualificação e de vencer na vida, vamos dizer assim, né? Então, talvez ajudaria a discutir aí seus dados, né? Só um Faz todo comentário. sentido. Parabéns aí pelo trabalho, viu? Valeu, muito obrigado. Faz todo sentido também, concordo sim. Vou anotar aqui e levar para isso. Muito bem. Então, agora a gente vai para o segundo trabalho. É o 539, ChatGPT, uma análise crítico-empírica para o ensino de teoria de contabilidade, da Simone e da Larissa. Vocês vão usar o vídeo? A gente vai É usar o... o vídeo, a Larissa vai projetar aí. Ah, então tá. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim, Põe aí para ver se a gente está ouvindo direitinho, por favor. Exatamente. Eu Olá, não estou. o meu nome é Ah, Larissa estou. Nunes, eu sou aluna no curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal de São Paulo e eu irei apresentar o seguinte artigo, referente à área de ensino e pesquisa em administração, sobre o tema Ambientes de Ensino-Aprendizagem. Esta pesquisa foi desenvolvida em parceria com a professora Simone Costa, doutora em Controladoria e Contabilidade pela Universidade de São Paulo. O título do artigo é ChatGPT, uma análise crítico-empírica para o ensino de teoria da contabilidade. Na introdução do artigo, nós abordamos a importância da tecnologia e do desenvolvimento tecnológico para as diversas áreas de atuação humana, principalmente no processo de ensino e aprendizagem. A Resolução CNE-CES número 1, publicada em março de 2024, instituiu as novas diretrizes curriculares nacionais para o curso de graduação em Ciências Contábeis e representa uma mudança significativa, pois apresenta a aplicação da tecnologia da informação e comunicação como caminho para se compreender as diversas questões inerentes ao contexto da contabilidade e da formação do profissional contábil. Neste sentido, considerando a necessidade de inserção das novas tecnologias no processo de ensino e aprendizagem de forma adequada, bem como a popularidade da ferramenta de inteligência artificial ChatGPT, surgiu a seguinte questão de pesquisa: qual a contribuição do ChatGPT para o ensino de teoria da contabilidade? No referencial teórico, nós abordamos os principais assuntos relacionados ao tema da pesquisa. No tópico de teoria da contabilidade, nós apresentamos a evolução histórica da contabilidade, a implementação e as diretrizes da disciplina de teoria da contabilidade, bem como as percepções dos alunos sobre a disciplina e a importância dessa área para a formação do profissional e o desenvolvimento do pensamento crítico. No tópico de tecnologia e contabilidade, nós abordamos a necessidade das tecnologias, como sistemas e softwares especializados, para a execução da atividade contábil. No tópico de inteligência artificial, nós apresentamos a origem dos estudos dessa área, que surgiu com o objetivo de criar máquinas inteligentes, ou seja, que pudessem simular ou imitar a inteligência e o raciocínio humano para realizar atividades, através de códigos e sistemas de computador. E, por fim, no tópico sobre o ChatGPT, nós apresentamos o que já vem sendo discutido e pesquisado sobre este sistema, o seu funcionamento, as suas limitações, os seus benefícios, as suas vantagens e desvantagens. A pesquisa pode ser considerada quase experimental, uma vez que o objetivo da pesquisa foi estimular o senso crítico dos alunos a partir da incorporação do ChatGPT, uma ferramenta ainda recente e pouco avaliada academicamente, na rotina de estudos e na análise das respostas obtidas pela ferramenta. Ademais, a pesquisa possui caráter descritivo, bibliográfico e de levantamento quanto aos procedimentos e qualitativa referente à abordagem do problema. A pesquisa foi realizada com alunos da disciplina de Teoria da Contabilidade durante o primeiro semestre de 2023. A coleta dos dados da pesquisa ocorreu com a aplicação de duas enquetes. O tema da aula em que as enquetes foram aplicadas era Outros Grupos Patrimoniais, e a bibliografia utilizada foi o livro Teoria da Contabilidade, do autor Sérgio Diodísibus.
A primeira etapa da atividade proposta aos alunos foi responder o questionário proposto ao final dos capítulos 11, 12 e 13 do livro, utilizando o ChatGPT e o próprio livro e outras fontes, caso os alunos julgassem necessário, com o intuito de comparar as respostas obtidas no ChatGPT com as demais fontes. A segunda etapa consistia em realizar uma reflexão, com base nas perguntas deste segundo questionário, a respeito do desempenho do ChatGPT durante a primeira etapa. Na análise dos resultados, primeiramente foi realizada a comparação do desempenho do ChatGPT com o livro e outras fontes. O primeiro ponto a ser destacado é que o ChatGPT está ciente de suas limitações e, na maior parte de suas respostas, o programa orienta o usuário a consultar a legislação e a solicitar o apoio de profissionais capacitados. O ChatGPT não realiza citações à legislação e a órgãos reguladores locais, a menos que ele seja direcionado a isso. Em assuntos relacionados à contabilidade, o ChatGPT mencionou as normas internacionais de contabilidade, as IFRS, em grande parte de suas respostas. Em questões que solicitam a análise ou o resumo de métodos diferentes de mensuração, o comportamento observado é que o ChatGPT tende a apresentar os métodos mais conhecidos e discutidos. Quanto ao conteúdo das respostas fornecidas pelo ChatGPT, os alunos consideram coerente e correto, de acordo com o livro da contabilidade, Teoria da Contabilidade, porém as respostas foram consideradas introdutórias aos temas e complementares aos conteúdos, pois foi observado que o ChatGPT fornece textos muito extensos e abrangentes, com um alto nível de detalhe na descrição de conceitos, porém com uma abordagem superficial, tornando as respostas, em sua maioria, incompletas. Ademais, devido à característica do texto fornecido, muito abrangente, o ChatGPT apresentou um desempenho melhor ao lidar com questões de cunho teórico e conceitual, sendo um ótimo complemento a materiais tradicionais, como livros, pronunciamentos contábeis do CPC e a legislação. Sobre as questões específicas da área contábil, o resultado foi que o ChatGPT não é a ferramenta mais apropriada para ser utilizada, uma vez que a sua base de dados é limitada e não é atualizada com frequência. Isso na versão gratuita 3.5 que foi utilizada na atividade. Por este motivo, as respostas não podem ser consideradas confiáveis, pois podem estar desatualizadas. No segundo tópico, foi apresentado a avaliação da atividade pelos alunos, a partir da resolução das questões do segundo questionário. Na questão número 1, os alunos responderam que as respostas do ChatGPT não seriam suficientes para realizar a atividade, pois as respostas foram, em sua maioria, incompletas e superficiais, sendo necessária a busca de informações em outras fontes e a necessidade de se ter um conhecimento prévio sobre o assunto questionado à ferramenta, a fim de validar a veracidade das informações fornecidas. Na questão número 2, a maior parte dos alunos concordou que o ChatGPT possui um desempenho melhor em questões conceituais, que sejam contextualizadas, detalhadas e que ofereçam um direcionamento claro e objetivo sobre o tema abordado. Além disso, o ChatGPT tende a ser mais assertivo em suas respostas quando orientado a responder com base em alguma fonte específica, como uma lei ou um CPC. Na questão número 3, sobre as atividades da rotina contábil em que o ChatGPT poderia ser utilizado, todos os alunos responderam que o ChatGPT seria útil como uma ferramenta auxiliar para consultas sobre conceitos básicos, normas contábeis e legislação, em temas consistentes, com padrões e diretrizes bem definidos e amplamente aceitos. Dessa forma, seria uma boa ferramenta para tirar dúvidas através de exemplos e formas de aplicação de conceitos. Ademais, como o ChatGPT é um software comercializado pela empresa OpenAI, os alunos também sugeriram a utilização do ChatGPT para automatizar tarefas, ou como uma central para atendimento ao cliente, para dúvidas ou suporte técnico, por exemplo. E na quarta e última questão, sobre os cuidados adicionais com a ferramenta, os alunos responderam que as respostas fornecidas devem ser validadas e comparadas com outras fontes para mitigar possíveis erros de conteúdo e interpretação. Para concluir, o ChatGPT se mostrou uma ferramenta favorável ao processo de ensino e aprendizagem, sendo um bom aliado dos alunos, principalmente em questões teóricas e conceituais, quando se busca a compreensão sobre um tema complexo ou com muitas informações.
No entanto, a necessidade de conhecimento prévio dos temas para direcionar a ferramenta, questões como direitos autorais e o compartilhamento de informações foram consideradas desvantagens ou pontos ainda pouco explorados para a plena utilização da ferramenta nos processos de ensino e aprendizagem. Neste ponto, cabe mencionar também a barreira da linguagem como um dos problemas, pois foi observado que a forma como os dados são inseridos na ferramenta, ou seja, a forma como a pergunta é realizada, influencia diretamente a resposta que será retornada. Sendo assim, é necessário que os alunos saibam como expressar as suas dúvidas de forma clara e objetiva, para que o ChatGPT seja capaz de apresentar uma resposta coerente de acordo com o esperado. Por fim, o desempenho do ChatGPT em questões subjetivas ou analíticas sobre tópicos recentes e pouco difundidos reforça a necessidade e a importância do pensamento crítico nos alunos, principalmente ao observarem que a ferramenta por si só não era tão assertiva como parecia ser, apesar das respostas fornecidas se mostrarem bastante convincentes. Muito obrigada. Muito bem, parabéns às autoras pelo trabalho. É, eu vou começar com uma provocação, uma observação, e aí depois eu passo a palavra para todos os colegas aqui da sala, tá? Eu acho o trabalho provocativo, né? Quando também eu já lá atrás a gente estava selecionando os trabalhos, eu acho que é uma temática, todo mundo está vivendo essa questão em sala de aula, como docentes e como pesquisadores, né? Em muitas revistas internacionais, eu só vi internacional, nunca vi aqui no Brasil, mas os autores colocando o chat GPT como coautor, por exemplo, do trabalho. É, e aí fazendo no sentido tanto de fazer uma declaração de que eu usei o chat GPT, como, de certa maneira, o conteúdo foi construído em parceria com ele. E no sentido também um pouco ideológico de fazer uma provocação, quer dizer, qual vai ser o papel do chat GPT? Então, eu acho que a gente está exatamente nesse momento, para a gente usar a linguagem dos jovens, né? A gente está no tipo assim, que show da Xuxa é esse? Entendeu? Em termos de chat GPT, sala de aula, aprendizado, pesquisa, coautoria, suporte de pesquisa, a gente, na minha visão, é que a gente está nesse meio. Eu, como professora, tenho estimulado os alunos a usar bastante a inteligência artificial em sala de aula. Eu tenho usado, até porque eu entendo que não tem como a gente trabalhar com gestão sem ter apoio de tecnologia. Então, a gente tem que aprender a lidar com isso. Mas, então, colocando toda essa arena, eu acho que a gente está no meio de uma coisa que o trabalho traz, né? Vocês até usam essa palavra nebulosa, é uma questão nebulosa. Então, eu gostaria de saber de vocês como que vocês pensam que ele pode ser um suporte de aprendizado no sentido do desenvolvimento desse senso crítico do aluno, em especial, uma coisa que a gente fala já há tanto tempo, que é aquela capacidade de aprender a aprender. Então, eu fico pensando, se a gente conseguisse falar para os alunos que o importante não é a resposta objetivamente, mas é você construir, saber ser crítico, saber entender as limitações. Como é que vocês pensam isso enquanto ferramenta de formação dos profissionais? Vou começar respondendo, e depois a Larissa pode expor a visão dela também como aluna, né? Porque a Larissa ainda está finalizando a graduação. Então, ela tem o outro lado, que eu acho que talvez, né, comparando comigo, eu tô do lado de cá, onde a gente tem um desafio de. Eu estava conversando isso, inclusive, aqui em casa hoje, né? Seu Desculpa, microfone desculpa, cliquei sem querer. É de fazer tarefas mais relevantes, que desenvolvam esse pensamento crítico, né? Então, o que me incomodou para, de certa forma, fazer essa provocação e transformar isso num trabalho científico foi justamente que eu via uma utilização muito passiva dos alunos da ferramenta. Tudo que a ferramenta diz é verdade, copia e cola e não tem questionamento e nem senso crítico. E o que aconteceu depois
dessa atividade, né, e da reflexão que foi proposta, foi muitos alunos no final virem falar, professora, eu não imaginava que podia ter esses erros, que não era tão profundo, e eu estava usando isso para muita coisa. E eu falei, imagina você no trabalho, leva uma informação, aí você fala que foi o ChatGPT que errou, não foi ele que errou, foi você que errou, né? Então, para os alunos na formação da graduação, é muito importante, assim, a gente tem que aprender a pensar, né, e não a reproduzir, copiar e colar, isso eu acho que não precisaria de uma graduação. E como o uso está cada vez mais crescente, eu acho que realmente a sua abordagem, Carolina, de incentivar o uso, eu também sou dessa política, eu acho que a gente tem que incentivar o uso, mas como usar? Com uma reflexão crítica. Quando usar, que vantagens a ferramenta tem, o que que ela ainda erra, né? E em cima disso, aí sim pensar em atividades que sejam mais proativas no sentido de desenvolver isso no aluno, esse pensamento crítico, esse raciocínio, esse uso mais coerente da ferramenta, né? E é até engraçado, assim, né? Esse semestre eu fiz uma outra dinâmica com os alunos lá no primeiro dia, eu falei, ó, só hoje vocês não vão poder usar o chat GPT. Vocês vão ter que fazer aí com o que vocês lembram, porque era a primeira aula, tipo, o que que você lembra dessa matéria? E aí eu vi que muitos alunos travaram, assim, tipo, ixi, agora eu tenho que começar a fazer uma tarefa sozinho. Então já virou uma coisa de apoio, né? Então, assim, realmente a gente não pode perder isso de vista, só para não me alongar demais. Bom, como um complemento, na minha visão de aluna, eu achei essa atividade da professora, eu não realizei a atividade. Quando eu cursei a matéria de teoria da contabilidade, ela não aplicou da forma utilizando o chat GPT, porque eu acho que ele ainda nem tinha sido lançado, se eu não me engano. Mas eu achei muito interessante, e principalmente usando as respostas que o chat GPT dava. Eram respostas muito gerais. A maioria das perguntas, até em atividades, talvez até em provas, ou, enfim, atividades realmente realizadas durante as aulas, as perguntas elas são um pouco mais específicas, um pouco mais subjetivas, elas requerem uma análise do aluno e até colocando, né, do profissional contábil. E o ChatGPT, ele apresenta uma resposta muito geral. Ele explica até, quando as questões são mais de cunho teórico, explicar o que é algum tipo de conceito, ele até possui um bom desempenho, ele apresenta uma boa resposta, mas ele apresenta o quê e não o porquê daquela resposta. Ele não analisa profundamente o porquê daquilo que ele está trazendo, daquela resposta que ele está oferecendo. Então, eu acho que essa atividade foi muito boa, exatamente para incentivar esse senso crítico. Até porque a base utilizada, a bibliografia utilizada na aula, foi o livro do professor Sérgio Giudíssibus, o livro de teoria da contabilidade. Então, ali é basicamente a base do conteúdo. Então, os próprios alunos, até nas respostas deles, eles mencionaram que eles sentiram a necessidade de procurar a resposta no livro ou no CPC, por exemplo, porque a resposta do chat GPT pareceu incompleta ou pareceu superficial. Então, eu acho que foi uma boa atividade exatamente para incentivar. Eu acho que a atividade acabou cumprindo com o seu objetivo, que foi incentivar esse senso crítico e mostrando que, de fato, a inteligência artificial ela é útil, ela pode sim ser utilizada, porque ela simplifica as respostas, ela simplifica conceitos, mas a análise que é requerida de um profissional, de um estudante, ela não é oferecida. Então, eu acho que foi esse meu ponto de vista. Muito interessante, viu? Se a gente se encontrar daqui, ano que vem, nós já vamos ter um conjunto totalmente diferente de percepções, né? Muito bom. Contribuições, gente, perguntas, ou comentários? Um comentário. Claro. Parabenizo aí pelo trabalho, super interessante, atual. Eu acho que esse é o grande desafio, né? A gente pensando aí como é que a gente prepara, né? Tanto nós mesmos, né, para usar a inteligência artificial, quanto os estudantes, os docentes. E aí eu acho que esse desafio, né, de quais são os aspectos que envolvem esse desenvolvimento. Então, vocês comentaram isso, que tipo de resposta, né? Então, como é que eu analiso? Então, tem a questão crítica. Então, eu queria deixar essa reflexão, né? Se vocês chegaram a organizar um pouco quais são
esses aspectos que são importantes da gente desenvolver nos estudantes, né? A gente tem aí já alguma discussão sobre o letramento da inteligência artificial, né? E a gente, né? Eu sou lá da FEA, a gente começou agora um projeto para pensar diretrizes do curso, né? E aí eu vou até compartilhar aqui, né, que eu tive lá no meu pós-doc, que trouxe o que o pessoal estava fazendo lá na universidade que eu fui, que tem algumas diretrizes para os professores e para os estudantes. E eu acho que aí o próximo passo é a gente também ampliar essa discussão, né, não só ali no âmbito do docente, pensando as suas aulas, mas o que a gente traz de diretriz para todo mundo, de regra, que todos coloquem nos seus programas o que pode fazer, o que não pode, né? E a gente ir ampliando aí essa discussão. Mas parabéns pelo trabalho. Agradeço, Liliana, seu comentário, né? Até fazer um parênteses aqui, que a gente está em processo de revisar o projeto pedagógico do curso, justamente porque saíram novas diretrizes para o curso de Ciências Contábeis, e eu já bebi também de algumas dessas fontes, acho que até se você puder compartilhar é interessante mesmo. E foi com base nisso também que eu acabei dando umas dicas para os alunos no dia da atividade de como proceder, né? Então, mas realmente, assim, muitos professores, cada um está num estágio, é isso que eu percebo lá no meu curso. Eu atualmente sou coordenadora do curso lá na Unifesp de contabilidade, né? Então, eu vejo que cada um está num estágio diferente e realmente ter uma diretriz coletiva é bem interessante, até para saber como lidar com situações que vêm cada dia acontecendo, uma nova, né? Muito bom. Agora a gente vai para o terceiro trabalho, que é o 797, Aulas Experimentais, uma abordagem reflexiva no ensino de temas inovadores para alunos avançados. André Lozano Ferreira, Denis Forte, Gilberto Pérez. Oi, boa tarde, é o André que está falando. Ei, André. Tudo bom? Acho que o professor Gilberto também está conectado. O professor Gilberto é meu orientador. Eu sou doutorando no Mackenzie, na Universidade Presbiteriana Mackenzie. E eu só estou com um probleminha na minha máquina, porque quando eu passo o vídeo, ele não sai o som. Será que alguém pode fazer a gentileza de passar o meu vídeo? Deixa eu ver se eu consigo aqui também, peraí. Porque eu vou conseguir projetar, mas vai ficar sem som. Eu acho que é ruim. Peraí. Ah, não, peraí que eu cliquei no lugar errado. Só um minutinho. Eu falo que eu já fui apresentar um trabalho hoje de manhã e não consegui. Tentei de tudo. É claro que ele funciona super bem, até a hora que a gente vai apresentar o trabalho. Exato. Deixa eu ver aqui. Tá carregando. Obrigado. Nada. Deixa eu compartilhar minha tela agora. Eu vou compartilhar tudo e depois eu ponho lá, gente, porque até eu achar aqui. Vocês estão ouvindo? Eu não Sim. tô. Ah, não, o vídeo não. Estava ouvindo? Não, o vídeo vocês estão ouvindo? Não, só você. Não, só você. Uai, mas vocês estão vendo a tela do vídeo, né? Sim, Sim. talvez quando compartilha não tem que clicar num botãozinho de som, né? Não sei, porque eu não. Você sabe, Eliana? Se é o Tem Windows, opção de share. Share. O meu só. Share sound. Eu acho, Tá, isso. tá. Vamos ver aqui agora. Vejam, por favor, se está saindo o Os áudio. professores doutores Denis Forte e Do Gilberto vídeo? Pérez, da Universidade. Deixa eu voltar aqui, então.
Olá, sou André Lozano Ferreira. Vou apresentar o estudo Aulas Experimentais, uma abordagem reflexiva no ensino de temas inovadores para alunos avançados. O estudo é da área de ensino e pesquisa em administração e foi desenvolvido em coautoria com os professores doutores Denis Forte e Gilberto Pérez, da Universidade Presbiteriana Mackenzie. O trabalho foi realizado com o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal, CAPES 2024. O estudo teve por objetivo analisar uma abordagem reflexiva de ensino em temas inovadores para alunos avançados, as aulas experimentais. Considerando que a inovação digital é fundamentada nas tecnologias modernas, novas abordagens são necessárias para gerar conhecimento, fomentar a aprendizagem transformadora e engajar a sociedade na solução de problemas reais. A aprendizagem transformadora permite explorar fatores contextuais que promovem a partilha de conhecimentos e competências entre agentes de diferentes meios. No estudo foi analisada a abordagem reflexiva no ensino de temas inovadores para alunos avançados. Foi realizado um estudo de caso baseado na disciplina de Digital Finance no período de 19 de fevereiro de 2024 e 16 de abril de 2024, no curso de pós-graduação em Administração de Empresas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, nos cursos de doutorado e mestrado. A nossa pergunta de pesquisa é: como contribuir para o ensino de temas inovadores, utilizando a teoria de aprendizagem transformadora com alunos avançados em uma disciplina de mestrado ou doutorado? Referencial teórico. Aprendizagem transformadora. Aprender a pensar de forma autônoma e independente, libertando-se de pressupostos condicionados sobre o mundo, sobre os outros e sobre si mesmo, é crucial para o mundo do trabalho, para a cidadania e para a tomada de decisões morais em uma sociedade em rápida mudança. Nesse contexto, torna-se fundamental o papel da reflexão crítica sobre pressupostos, conceito central da teoria da aprendizagem transformadora. Na figura 1, identificam-se os fatores de aprendizagem transformadora após a leitura dos artigos escolhidos, como a reflexão crítica, autonomia e protagonismo. A aprendizagem de alunos avançados foi outro tema abordado no estudo. Foram apropriados e adaptados conceitos e estudos que relacionam a aprendizagem inovadora para alunos avançados, ou seja, alunos adultos com especialização e maturidade sobre os temas discutidos e apresentados em sala de aula, considerando o contexto, o dinamismo do mundo digital. Inovação educacional e colaboração. Nesse sentido, o ensino superior também oferece competências socioéticas aos estudantes por meio de projetos de impacto social. Isso significa que a educação liga a sala de aula à comunidade, mostrando os problemas sociais na sala de aula e desenvolvendo atividades de aprendizagem com uma finalidade social. As oportunidades de colaboração entre ambientes multiatores devem ser apoiadas por meio de disponibilização de contato com profissionais e de exercício de formação para métodos colaborativos. Facilitar a aprendizagem colaborativa é fundamental nos módulos da aprendizagem transformadora. Para que os alunos se beneficiem da colaboração com os seus pares, devem ser estabelecidos formatos adequados para os estudantes se reunirem e as discussões devem ser facilitadas pelos professores, pelos docentes. Para esse estudo, foi escolhido o estudo de caso para o atingimento ao objetivo do estudo, seguindo as fases exploratória, coleta de dados e análise de dados, segundo o Marli 2013. Os sujeitos da pesquisa são estudantes avançados que participaram das aulas do curso de Digital Finance. Para a coleta de dados, foi escolhida a entrevista de campo, com o objetivo de captar o fenômeno em estudos sob a perspectiva das pessoas envolvidas, considerando todos os pontos de vista relevantes. Um roteiro de entrevista semi-estruturado foi elaborado com base no objetivo de estudo. Os participantes tinham a idade média de 43,5 anos, no nível de escolaridade 1 com graduação, 2 com especialização e 5 com mestrado. 100% dos participantes eram da linha de pesquisa Finanças Estratégicas.
Apresentação e análise dos resultados. Foi realizada a análise de conteúdo, seguindo o Bardan 2016, com a caracterização e a definição de códigos. A relação entre os códigos é apresentada na ferramenta, é apresentada pela ferramenta MaxQDA, com destaque para contrapontos e desafios, inovação e desenvolvimento do conhecimento, discussão profunda e desenvolvimento do conhecimento, discussões profundas e participação ativa, desenvolvimento do conhecimento e contrapontos, desenvolvimento do conhecimento e contribuições. À esquerda, podemos observar a tabela de categorização e os códigos apresentados. A figura 4 apresenta a relação de categorias e códigos por entrevista. Identifica-se a entrevista 3, estruturação e conhecimento prévio, como pontos mais importantes. Na entrevista 2, o desenvolvimento do conhecimento e na entrevista 1, os contrapontos. O estudo apresenta uma real contribuição para o ensino de temas inovadores, apoiado na teoria da aprendizagem transformadora com alunos avançados, destacando a estrutura aplicada, o papel dos alunos e principalmente o papel do professor, que neste caso evolui para o papel de um pesquisador. Com a reflexão dos participantes, à luz de suas leituras e conhecimentos prévios, em relação às aulas com agentes externos, gerando em sala de aula um saber construído e compartilhado socialmente. O professor passa a atuar como um agente catalisador, provocando reações no âmbito individual e coletivo, gerando dúvidas e questionamentos, desafiando certezas e propondo reflexões. O professor, portanto, não apenas transmite conhecimento, mas também estimula o pensamento crítico e a inovação. Assim, é importante a manutenção de disciplinas que tratem de temas recentes, com oportunidades de desenvolvimento de conceitos ou até mesmo de novas teorias, acompanhando o dinamismo que o mundo digital apresenta em sua evolução, trazendo a prática mais próxima da teoria, gerando oportunidades, mas acima de tudo, novos conhecimentos. Apresenta-se aqui as principais referências utilizadas no estudo. Muito obrigado. Olá, sou André Lozano Ferreira. Uai, peraí, gente. Tinha começado um outro vídeo aqui e me atrapalhei toda. Parabéns pela apresentação. É, Então, eu vou começar fazendo uma colocação, uma provocação, e a gente abre para os colegas, tá bem? Perfeito. André, eu não sei, eu achei a pesquisa de vocês é super interessante e eu gostaria de ouvir a experiência de vocês, aquela experiência, como que eu posso falar, dos bastidores. Porque a minha Perfeito. experiência como docente na pós-graduação, em especial no estrito sensu, é de que, por um lado, existe a necessidade da formação docente desse estudante, já que ele vai muitas vezes se tornar um professor. Até os cursos costumam ter a disciplina de experiência docente, né? Cada programa tem o seu nome, mas uma vivência do aluno em sala de aula como docente. Então, esse é um ponto importante, né? Estabelecido pela CAPES, importante. Mas, por outro lado, eu vejo que, na minha experiência, pelo menos, uma certa resistência dos estudantes com abordagens metodológicas inovadoras quando eles são objetos dessa abordagem. Então, assim, os alunos gostam muito de falar, por exemplo, eu né, que sou da área de ensino, a gente falar de metodologias ativas, de inovação, etc. Mas quando você usa esse método em sala, eu sinto um desconforto, uma resistência. E na minha cabeça é um contrassenso, porque, primeiro, não deveria ser só um tema teórico, deveria ser um tema aplicado, ele precisa ser aplicado. E depois eles vão ser professores, eles vão trabalhar com os alunos com outra perspectiva, né? Que já exigem essa nossa capacidade de compartilhamento. Então, eu queria saber de vocês
Como que vocês veem essa questão? Se nos bastidores vocês também viram isso, ou se nas próprias entrevistas vieram questões dessa natureza? Vocês perceberam algo dessa natureza, não? Na verdade, assim, o contexto, né? Eu fiz a pesquisa, a gente não coletou dados durante o curso em si, né? Mas eu era a única pessoa que não era de finanças, né? Minha linha de pesquisa é inovação e eu fiz algumas disciplinas durante o doutorado, né? Voltado a finanças, até algumas obrigatórias. Mas o que a gente percebe é que existem temas em finanças hoje, como você falar, sei lá, de Ethereum, né, de Bitcoins, que são temas inovadores e que não têm um campo de estudo fortalecido para que a gente possa, por exemplo, apresentar artigos, materiais para discussão e para evolução, né? Então, eu acho que esse era um desafio que a gente já havia apontado. E aí o professor trouxe essa abordagem de trazer convidados, né, uma terceira visão, para a gente discutir e discutir com profundidade todos os temas, né? Então, os colegas, né, estudantes, alguns de mestrado, outros de doutorado, já tinham trabalhado, já tinham conhecimento sobre o tema, então isso enriqueceu muito a discussão. Então existia uma aula em que alguém defendia, por exemplo, que Bitcoin é o caminho, é o futuro, e existia uma seguinte aula em que um profissional vinha e dizia: jamais acessem ou trabalhem com Bitcoin, né? Então existia o ponto e o contraponto, e a turma acabava se dividindo nisso, e a discussão sempre foi muito rica por esse ponto, né? Porque você acaba tendo ideias novas, acaba observando caminhos que até então não se imaginava, né? Mas nas conversas, nas entrevistas, o que mais se destacou foi o papel do professor, né? Que o papel do professor ali era muito mais do que ser um intermediador, e era muito mais, né? Ele era muito mais desafiado do que como uma aula, vamos dizer assim, tradicional, né? Então, ele tinha que fazer sempre perguntas desafiadoras, sempre estimular a discussão construtiva, né? E sempre ter o foco como um pesquisador mesmo, né? Do tipo, o que que eu posso daqui aprofundar o meu estudo ou trazer trabalhos novos para contribuição para a sociedade, né? Eu acho que esse foi o cenário como um todo. Foi o meu primeiro trabalho como estudo de caso, né? Foi desafiador também, né? Porque a gente via muito que o pessoal de finanças é muito focado no quant, né? Numa abordagem mais positivista, né? Então a gente teve que trabalhar muito bem essa questão da interpretação, né? De não ter nenhum viés, né? De tentar centrar o trabalho naquilo realmente que poderia ter de contribuição, né? Então eu acho que a grande contribuição do trabalho foi essa, né? De desenhar muito bem o papel do professor e a importância que tem também de você ter uma preparação prévia e um alinhamento prévio do conhecimento, né? Que eu acho que serve para muito dos estudos que a gente conversou aqui, né? Para você usar hoje uma inteligência artificial, você tem que ter, no mínimo, um conhecimento prévio do tema que você vai utilizar. Porque é assim que você desperta o pensamento crítico, né? E eu acho que foi um pouco esse contexto, esse desafio, que eu achei bem interessante e que a gente acabou construindo esse trabalho. Acho que a Eliana quer perguntar alguma coisa. Eu acho que agora eu estou com som. Obrigada, tá? Ah, Eu perfeito. queria falar tanta coisa, porque eu trabalho com IA direto e, assim, a professora comentou naquela hora que poucas pessoas aqui no Brasil ela não têm visto. O meu trabalho foi desenvolvido com a ajuda de IA por causa de códigos de Python. Então, ajuda muito nos códigos de Python. A Larissa, eu vi que ela estava falando sobre o ChatGPT, o que é gratuito. Eu uso o pago e tem limitações também do mesmo jeito, tá? Não é diferente. E assim, eu uso muito, muito, muita frequência, porque também eu trabalho com probabilidades estatísticas e eu verifico muito isso, principalmente em códigos. Mas assim, a minha dúvida com você, André, qual foi o principal desafio dessa pesquisa? Eu acho que o principal desafio, acho que foram vários, né? Porque cada pessoa tem uma mensagem, cada pessoa tem uma carga
de conhecimento, mas foi tentar codificar tudo isso e trazer como uma contribuição final, né? Transformar tudo isso em uma mensagem que realmente pudesse contribuir, que era isso, né? A gente entender um pouco, né, da teoria da aprendizagem transformadora, e a base da aprendizagem transformadora é o pensamento crítico, né? Então, queira ou não, o pensamento crítico hoje é o que se fala em todos os temas, né? Principalmente pela evolução da tecnologia. O IA também, né? Então, A mesma coisa, pensamento crítico. exato, exatamente. Então, nós tínhamos uma diversidade muito grande de alunos e com uma maturidade muito grande, assim, que as discussões eram muito calorosas e profundas, né? Então a gente queria aproveitar isso e isso surgiu quase no final do curso, que foi assim, poxa, como é que a gente aproveita tudo isso e transforma isso em uma contribuição que seja teórica ou que seja uma provocação para estudos futuros, né? Que é como você motiva alunos que dominam um tema, né? Como é que você atrai, não simplesmente como uma metodologia ativa, né? Mas como uma provocação, né? Como trazer esse desafio, né? Então, eu acho que o trabalho ele centralizou bastante nessa questão. E eu acho que, assim, existem alguns pilares que nós mapeamos no trabalho, mas o principal deles é o papel do professor, nesse caso, como um maestro de toda essa dinâmica da sala de aula, tanto na preparação, na parte prévia, como durante a aula, no seu desenvolvimento, e no pós-aula também, né? No como fazer um apanhado, amarrar e qual a nossa conclusão de tudo isso, né? Então, eu acho que essa é a mensagem, né, que a gente passa aqui, né, no estudo, que é essa importância do domínio e da contextualização. Eu acho que o ponto colaboração também apareceu muito, porque para você construir o conhecimento, né, com pessoas que têm um conhecimento prévio e que muitas vezes cada um tem uma origem, uma fonte ou seu viés, vamos dizer assim, é desafiador também, né? Então, esse ponto, né, de colaboração, de você desenvolver uma abordagem colaborativa, é um fator de sucesso também para esse tipo de aula, né? Ok? Alguém quer falar mais alguma coisa? Alguma contribuição? Eu ia fazer um comentário só, né, de que esse tipo de inserção, né, requer essa parte da maturidade que você comentou, né, então tem que ter um perfil específico, assim, também é muito efetivo, mas não faz sentido dependendo do contexto, né, então, e outra coisa Sim. que eu achei, me chamou bastante atenção, pensando no momento polarizado que a gente tá, você trazer visões antagônicas da mesma panela, né? Então, é forçar um diálogo que hoje quase não existe, né? Em nenhum fórum a gente está discutindo nada, né? A gente Exato, só concorda com as nossas bolhas e o nosso algoritmo, né? Não tem. exato. Então, eu acho que é muito bem-vindo mesmo, viu? Parabéns aí pela iniciativa. Legal, obrigado, obrigado. Eu acho que esse é um ponto importante, né, Simone? Eu, por exemplo, fiz especialização em finanças, mas não sou da linha de finanças, né? E eu saía convencido na primeira aula que meu Bitcoin é o melhor, e na aula seguinte saía convencido que não era o caminho, né? Então, assim, poxa, né? Eu acho que isso é muito rico, né? Porque a partir dali, qualquer estudo que eu fizer, qualquer coisa relacionado a esses temas, né, como blockchain, né, eu já fiz estudos falando de inovação muito específicos de blockchain, mas quando você fala em blockchain, ele cai muito nessa questão, né? O blockchain é o futuro? Não é? Né? São coisas que a gente, seguindo apenas a literatura, acaba sendo insuficiente. E essas discussões criaram uma base para discussão, para você ter um senso crítico sobre esses pontos, né? Eu acho que isso foi bem interessante. Muito bem. Agora nós vamos para o trabalho 1947
Social impact of the Accounting and Tax Support Center at the State University of Ceará for Taxpayers in Fortaleza. Joelma Leite Castelo, Riane Correia Forte, José Anderson Neres Santos, Vitória Ellen Lima Bantim e Carlos Davi Rios de Araújo. Acho que o Carlos... Carlos, nós não estamos nem te ouvindo nem te vendo. É só... Tá, pode deixar, a gente espera. Ai, sempre acontece isso na hora, né? Você quer que eu tente aqui? Deixa eu ver aqui. Peraí. Professora, eu estou tentando aqui também. Ah, vamos ver aqui. Você consegue aí, então? Estou tentando, não estou conseguindo. Deixa eu tentar aqui. Aí eu tenho que voltar aqui, apertar. Deixa eu ver se já está funcionando. Vitória Bantim, e hoje eu vou apresentar o Vocês estão trabalho ouvindo o intitulado vídeo? Social Sim, Impact tá. of the Accounting and Sim. Tax Peraí. Support Center at the State University of Ceará for Taxpayer in Deixa eu Fortaleza, voltar Ceará. aqui, peraí. Olá, eu me Pronto. chamo Vitória Bantim e hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Social Impact of the Accounting and Tax Support Center at the State University of Ceará for Taxpayer in Fortaleza, Ceará. Esse trabalho foi escrito pelos autores Iane Correia, Joelma Leite, José Anderson Neri, Vitória Ellen Lima e Carlos Davi Rios. Na introdução, fizemos uma breve contextualização sobre as ciências contábeis como ciência utilitária, o ensino teórico e técnico nos cursos de ciências contábeis, a importância da extensão universitária e a criação do NAF, no qual, em 2011, a Receita Federal do Brasil criou um núcleo de apoio contábil e fiscal para oferecer serviços contábeis e fiscais à população carente, proporcionando aos alunos de ciências contábeis a oportunidade de interagir diretamente com contribuintes e entender o impacto social de projetos de extensão. Na introdução também debatemos sobre o objetivo da pesquisa e sua justificativa. O estudo tem como objetivo investigar o impacto social do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal da Universidade Estadual do Ceará para os contribuintes de Fortaleza. Além disso, visa caracterizar o perfil dos usuários dos serviços contábeis e fiscais oferecidos pelo NAF, com foco no apoio prestado à comunidade e nos impactos gerados nos bolsistas de extensão. As contribuições à pesquisa. O estudo fornece evidências empíricas sobre o impacto social gerado pelo NAF, permitindo reflexões sobre os resultados dos programas de extensão na formação acadêmica e no impacto social e econômico na comunidade beneficiada. Em seguida, temos a revisão de literatura. Ela é subdividida em 2 tópicos. O primeiro tópico trata a educação fiscal em programas de extensão universitária. Já o segundo tópico fala sobre o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal da Universidade Estadual do Ceará. Lá temos informações como que o NAF presta serviços como consulta de situação cadastral, auxílio na declaração de imposto de renda e registro no CPF e CNPJ, gerando assim impacto social e contribuindo para o desenvolvimento profissional dos estudantes. Em seguida, temos a metodologia.
Quanto às características da pesquisa, a pesquisa é quantitativa, exploratória e descritiva, focada em contribuintes atendidos pelo NAF em Fortaleza entre os dias 1º de março de 2023 e 31 de maio de 2024, totalizando 779 contribuintes. Quanto à coleta de dados, os dados foram coletados por meio de um formulário eletrônico desenvolvido pela Receita Federal, dividido em 3 blocos: informações do contribuinte, detalhamento do atendimento e tipos de serviço prestado. Quanto à criação de mapa geográfico, foi utilizado o software RStudio para criar um mapa de Fortaleza. O mapa visualiza os principais bairros onde residem os contribuintes atendidos e a quantidade de serviços prestados. Também foi realizada uma nova para investigar se havia diferenças significativas na quantidade de serviços prestados aos contribuintes de áreas com diferentes níveis de DH. O teste de Tucker-Kramer foi utilizado para comparações variadas entre as médias dos grupos analisados na ANOVA. A análise de correlação de Pearson é uma condução de análise que visa verificar a relação entre o número de serviços prestados e o IDH dos bairros dos contribuintes. Análise e discussão dos resultados. O perfil do contribuinte. Ele é composto por 90,37% de pessoas físicas. 480 dos 779 participantes não estavam cientes do serviço do NAF. 70,22% desses estavam frequentando o NAF pela primeira vez. 80,87% não procuraram assistência em outras agências públicas, valorizando a facilidade de acesso ao NAF. 81,51% dos serviços prestados foram presenciais e 77,92% conseguiram resolver suas questões no NAF. A distribuição geográfica dos contribuintes. O NAF atendeu 96 dos 120 bairros de Fortaleza, destacando a localização em Itaperi. Os bairros com maior atendimento foram Bom Jardim, Serrinha e Itaperi. Coincidentemente, 3 bairros de baixo IDH. 77 bairros atendidos possuem IDH inferior a 0,55, indicando foco em áreas de baixo desenvolvimento. A figura 1 nos mostra o mapa de intensidade de atendimento de contribuintes por bairro. Quanto mais avermelhado for o bairro, maior o número de contribuintes atendidos. Quanto aos serviços prestados, os serviços mais procurados foram assistência na declaração de imposto de renda, registro de informações do CPF e consultas de situação fiscal, sendo que o envio da declaração de imposto de renda é crucial para evitar consequências como inclusão em cadastros de inadimplentes. Quanto aos microempreendedores, o NAF fornece serviços. Esses serviços são assistência na emissão do documento de arrecadação do Simples Nacional e na declaração anual. Isso impacta economicamente. O suporte do NAF é essencial para a regularização e manutenção de pequenos negócios. Quanto à análise estatística, a ANOVA e teste de Tucker-Kramer indicaram que a quantidade de serviço prestado varia significativamente entre os níveis de DH. A correlação. Existe uma correlação inversa significativa entre os números de serviços prestados e DH por bairro, ou seja, quanto menor for o IDH do bairro, maior serviço foram-lhes prestados. Modelo econométrico. Ele nos mostrou que o IDH influencia negativamente o número de serviços prestados. Contribuintes que buscaram outros órgãos tendem a demandar menos serviços. Finalizamos com a conclusão.
A pesquisa investiga o impacto social do NAF-US na assistência a contribuintes de áreas com baixo índice de desenvolvimento em Fortaleza, mostrando que o projeto oferece serviços que ajudam populações de baixa renda a resolver questões fiscais e restaurar direitos. O NAF cobre 96 dos 120 bairros da cidade, beneficiando principalmente áreas com baixo IDH, como Bom Jardim, mas também atendendo bairros de alto IDH, evidenciando seu compromisso com a assistência fiscal inclusiva. Embora o estudo tenha limitações, como foco em Fortaleza e um período de análise curto, ele ressalta a importância da extensão universitária e sugere que pesquisas sobre os NAFs em outras regiões podem ampliar a compreensão de seu papel no desenvolvimento econômico e social. Aqui nós temos nossas referências bibliográficas. Muito obrigada. Muito bem. Agora deu certinho, né? Professor Carlos, você nos ouve? Boa noite, estão me ouvindo? Tudo bem? Tudo. Ah, que bom, deu certo. Bom, professor, parabéns pelo trabalho, a todos os autores. É, eu fiquei muito provocada pelo tema, porque ele tem uma conversa muito próxima com a questão da extensão universitária, Isso. né? E agora que a gente tem a legislação de que parte da carga horária do curso, aí cada curso tem um mínimo, mas esse valor pode ser alterado, né? Pelos programas os planos pedagógicos dos cursos. Mas, enfim, o que eu fiquei pensando é qual que é o impacto da curricularização da extensão, como que você pensa isso, em relação à expansão do serviço prestado pela universidade, considerando que a pesquisa que vocês fizeram já traz a importância social desse trabalho. Então, agora que os alunos têm a extensão curricularizada, como é que vocês vislumbram que esse serviço social e essa, ao mesmo tempo, uma experiência profissional dos estudantes no mercado pode ser impactada? Pessoal, meu nome é Davi, eu faço parte do NAFUS, eu sou discente do curso de Ciências Contábeis e eu acredito que a extensão universitária, ela precisa ser obrigatória, todo aluno precisa participar, mesmo que, pelo menos aqui na UES, não seja obrigatório você fazer algum tipo de extensão. Já abriram novos cursos de extensão esse ano, em projeto de auditoria, de observatório das finanças públicas do estado do Ceará, e também o NAFIUS, que é um dos mais antigos aqui no nosso curso da contabilidade. E acerca disso, é importante porque desenvolve as capacidades a capacidade do discente em ser mais comunicativo, ser proativo, trabalhar em equipe, ter um poder, gerar empatia em conseguir prestar o serviço para aquele contribuinte. Eu estou há 2 anos no NAF, faço parte do NAF desde do ano passado, quando a gente melhorou as operações do núcleo. E de lá para cá, nós saímos de 57ª posição em atendimentos prestados, em serviços prestados do Brasil, para o top 20. E vários contribuintes de bairros de IDH muito baixo que vieram no ano passado e nos visitaram novamente, vêm agradecendo. O serviço é gratuito, mas eles querem colaborar de alguma forma, trazem bolo, comida, alguma coisa assim nesse sentido para agradecer. E acerca da curricularização, eu acho que é importante isso. Tem que ser obrigatório para todos os alunos para gerar essa troca de favores entre a universidade, as instituições de ensino superior e a comunidade, né? Trazer de volta um retorno do investimento que é tão alto para a comunidade, principalmente as pessoas mais carentes. Muito bem. Vamos
Para os colegas, vocês têm perguntas, comentários? A gente tem um NAF na Unifesp agora, mas é bem recente, e aí eu fiquei interessada aí como vocês conseguiram fazer toda esse upgrade aí na classificação, né? Justamente porque a gente está começando agora, então estamos engatinhando ainda. Se você pudesse citar uma boa prática aí que você acha que funcionou com vocês, seria interessante, a título de compartilhar experiência. Algumas boas práticas que nós fizemos é mini cursos, a gente oferta mini cursos para os alunos do curso, faz postagens no Instagram semanalmente acerca de conteúdo de contabilidade, tributária, assuntos que interessam realmente à população. Nosso Instagram que é NAFUS, vocês podem acompanhar lá. Fazemos também muitas atividades itinerantes em shoppings. Agora estamos planejando ir no Sebrae e também em colégios para atingir o máximo de pessoas possíveis. Legal, obrigada. Mais alguém, gente? Eu, Especificamente sobre o trabalho. Sim. eu só quero, como eu vi que eles fizeram várias análises e aquilo que a professora já tinha falado, que a contribuição já está comprovada, né? Já está comprovada e que são pessoas de baixa renda que precisam do trabalho, né? Dessa ajuda, que vocês estão fazendo. Então, é só mesmo, eu acho que fazer umas extensões em relação a isso e talvez outros trabalhos também, em relação à contabilidade. Eu acho que a gente pode pensar, né, agora já caminhando para o final da nossa sessão, eu vejo dois pontos de contato entre os trabalhos e que, como eu sou fã de carteirinha da área de ensino, eu acho que são pontos importantíssimos. Um é uma espécie de retomada da importância do papel do professor. Não sei se é a percepção dos colegas, mas eu vinha percebendo, principalmente quando se falava erroneamente, tá? De metodologia ativa e de tecnologia, dava-se, muitos estudos dão a impressão de que o professor fica num papel secundário e quase desnecessário. E aí, é claro que isso não é o princípio da metodologia ativa, muito menos do uso correto de tecnologias de aprendizagem, como voltadas para a aprendizagem, mas eu não sei se vocês têm essa impressão. Ouvindo os trabalhos, vendo a sessão, me traz um pouco de esperança de entender que, bom, a gente pode caminhar para onde for, com mais tecnologia, com celular, com tudo conectado, com inteligência artificial, com as, as bonificações, as medalhas, enfim, né, os trabalhos sociais, mas sempre vai ser importante essa interação do professor, e o professor não como um papel de autoridade, no sentido da distância que essa posição pode colocar esse docente, mas efetivamente alguém que está aprendendo junto com o aluno. Então, eu acho que a segunda coisa que também eu vejo nas discussões que nós fizemos hoje é que existe sim uma importância do docente nesse processo, mas ele tem que sair do seu lugar de autoritarismo, uma espécie de lugar de poder, né, que a gente sabe que é uma posição de poder, e aprender junto com os estudantes. E que se nós, docentes, não estivermos dispostos a fazer isso, nós vamos encontrar muita dificuldade na prática docente, em qualquer área, né? Então, eu fico pensando nisso. O que que vocês viram isso também? Nós temos aí uns 5 minutinhos para a gente poder conversar um pouco. O que que vocês acham? É uma questão de atuar mais como facilitador, né? Não aquele papel antigo. Mudou o papel, acho que talvez tenha uma transição aí, com a tecnologia ela fica mais latente, né? E a gente tem que se adaptar com o carro andando, né? Trocar o pneu com o carro andando. Mas eu percebo isso também. Também concordo.
E quando eu vejo o trabalho, eu acho que foi o trabalho da Larissa, quando eles estão avaliando o uso do ChatGPT para aprendizagem, em termos de contabilidade, assim, a minha dúvida foi, o que que eles estavam buscando em relação a isso? Que a IA substituísse um professor de contabilidade, foi o que passou pela minha cabeça. Eu queria saber até a posição dela em relação a isso. Só para talvez esclarecer um pouco, né? Não era exatamente substituir o professor, mas os alunos, quando vão fazer as tarefas, substituem o Aham, livro, entendeu? Substituem o livro, não o professor. Não leem é, mais o livro, né? Assim, no caso da teoria da contabilidade, o aham. livro faz uma discussão bem mais profunda do que talvez uma matéria da internet ou o próprio chat GPT, né? E isso ficou meio evidenciado lá no trabalho. Então, não é o professor, mas o livro. Aí, assim, né? Se você já procura lá e já tem a resposta, eu não preciso mais ler, eu não preciso mais fazer o meu estudo, né? Da forma Porque, pelo que eu anterior. entendi, eles estavam comparando o que estava do livro do Sérgio de Judícibus, e Isso. verificando qual era o conteúdo, né, o que trazia de conteúdo, e eles Não, identificaram que trazia uma então, forma tinha um mais ampla. questionário, só para você entender que, assim, tinha um roteiro, né, que era o questionário do livro. Aí, geralmente, você usaria o livro para responder o questionário do livro, né? Aí, eles usaram o ChatGPT, o livro e, quando necessário, outras fontes, entendeu? Entendi. Mas alguém quer falar alguma coisa, alguma contribuição? Não? Ô, gente, eu gostaria de, então, agradecer todo mundo pela participação. E eu gostaria de tirar um print da nossa sessão, se vocês me permitirem. Vocês me dão autorização? Espera aí, só um pouquinho que eu vou copiar. Na hora que eu for copiar, vocês fazem um sorriso aí, hein? Então vamos lá, um, dois e já. Pronto. A gente fica até em silêncio, né? Olha, eu vou compartilhar com vocês o arroba do meu grupo de pesquisa, que é lá da Federal de Ouro Preto, como eu falei, a gente trabalha com ensino e formação em administração e estudos críticos, que são as duas áreas que eu atuo. Vocês passando pelas Minas Gerais, se quiserem tomar um café com pão de queijo. É tão engraçado isso, porque hoje eu estava comendo de tarde goiabada com queijo. Aí eu pensei na nossa sessão, falei assim, gente, será que eles sabem que a gente come isso normalmente, assim? Não é um dia especial? Mais mineiro impossível, hein? Não é? Só faltou pôr dentro de pão de queijo, que às vezes a gente faz isso também. Ô, gente, um prazer. Nos encontraremos por aí e espero ter a oportunidade de estar com vocês de novo no ano que vem, no SEMEAD. Bom evento para Obrigada. todos. Obrigada. Tchau, Tchau. tchau, Então, a pessoal. pesquisa Obrigada, aí de pessoal. avaliação, hein? Tá Opa, bom. Tá tá bom. feito Tchau, já. tchau. Tchau, Tchau. gente. Tchau.